Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia e por estar conosco aqui com essa audiência maravilhosa. E eu quero também, né, sem esquecer de mandar aquele abraço para as nossas queridas e queridos que estão nos bastidores também, trabalhando para chegar a essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Bom dia, boa tarde, boa noite, Edson. Olá, Nando. Olá a todos vocês que nos acompanham. Como sempre, é uma alegria muito grande poder estar aqui neste momento para que pelos próximos minutos aí a gente possa falar um pouquinho do Evangelho, a gente possa falar um pouquinho de psicologia, a gente possa falar um pouquinho de espiritualidade. Que seja um programa, que seja um tempo bom, produtivo para todos nós. Esses dias atrás aí, Edson, nós estivemos lá no 18º Encontro Amigos da Boa Nova, né? Passou já alguns dias, mas a lembrança fica, né? A memória, as pessoas mandando um abraço para você, mandando um abraço para o programa Alvorada, muitas pessoas dizendo que nos ouve, a gente já fica assim, nossa, mais um está ouvindo, mais um está assistindo, né? Então, a gente manda aquele grande abraço, tem muitos nomes, e não vou conseguir dizer todos, o pessoal da própria rádio também, que estão aí no pronto atendimento, pessoas que estão em outros programas aqui, né, da grade, mandando um abraço para todo mundo do Alvorada, porque acabam ouvindo a gente, então a gente fica feliz, né, Edson, de Muito poder. feliz. Infelizmente, eu não pude estar lá no Encontro Amigos da Boa Nova esse ano, mas, nossa, muito legal saber que vocês estão aí do outro lado e que, de alguma maneira, essas nossas reflexões, essas nossas conversas das quartas, né, pela manhã, são úteis para você. Quando a gente, né, vira e mexe, a gente fala aqui, quando a gente tem a oportunidade de fazer palestra por aí, a gente encontra com os ouvintes e é sempre muito, 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 muito legal mesmo saber que vocês estão aí acompanhando aqui as nossas conversas. Muito bom. Bom, nós vamos trazer do livro Pão Nosso, né, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, né, ele trouxe para nós com o seu suor de médium, né, que é medião, que era o Chico, e na autoria do nosso querido Emmanuel, o tópico 7.3 do livro Pão Nosso, como dissemos, aprendamos quanto antes. E aí o Emmanuel sempre, né, colocando aqui uma passagem, essa hoje de Colossenses, capítulo 2, versículo 6, Paulo diz: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si: a dos que o conhecem por informações e a dos que lhes receberam os benefícios. E aí, Edson, né? Recebeu informação, a boa nova, a notícia, e o outros que receberam os benefícios, né? Então, um vai referir-se a Jesus de um jeito, e o outro vai se referir a Jesus de outro, né? E é interessante, né? Como sempre, Emmanuel tem essa capacidade de sintetizar muita coisa em pequenas frases. Vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada lá no livro Pão Nosso, vocês vão ver que esse item 73 ele é bem pequenininho, não chega a dar 2 páginas inteiras, não chega a uma folha inteira, né? Agora, a quantidade de conteúdo que tem nessas pequenas frases não é brincadeira. E aí, veja, longe de nós, né, querer ser intérprete de Emmanuel, que vamos combinar que não dá para fazer isso, não. O que a gente consegue aqui é, dentro do nosso entendimento, né, dentro do que a gente
entende que Emmanuel estava querendo se referir, trabalhar e fazer aqui algumas, né, pensar sobre isso junto com vocês. Então vamos pensar junto. Quando ele fala que entre aqueles que se referem a Jesus, né, existem duas correntes diferentes. Aqueles que conhecem por informação, que aprenderam, afinal de contas, né, o Evangelho de Jesus ficou para nós 2000 anos, e ao longo desse período, num primeiro momento, de boca a boca, e depois, né, graças ao trabalho dos evangelistas, que tiveram a oportunidade de transcrever aquilo que foi vivido junto dele. E aqueles que lhe recebem os benefícios. Eu diria para vocês que aqueles que recebem o benefício sequer conhecem a Jesus, né? Porque não precisa. O que faz com que se aproxime do conhecimento da Boa Nova é a necessidade, infelizmente, muitas vezes, inclusive, a dor, né? Você veja, o que Emmanuel diz? Que os primeiros recolheram notícias do mestre através de livros ou do relato de outras pessoas, né? E estes que conhecem a Jesus através de conhecimento, por ter lido o Evangelho, por ter estudado, por exemplo, a doutrina espírita, o catolicismo, o protestantismo, né? A Bíblia, etc., esses caminham para a situação dos segundos, que são aqueles que receberam não o conhecimento, mas as bênçãos, né? E diz Emmanuel, para esses que receberam as bênçãos, que se deve falar do Evangelho, né? Porque aí eu diria que é quando você está pronto. Então, vamos entender isso de uma forma prática. Digamos que você esteja passando por uma grande dificuldade, enfrentando um desafio muito grande, né? Sei lá, vamos pensar, um filho com uma doença muito grave, né? Quando você passa por uma situação como essa, é que você, de maneira geral, independente de acreditar ou não acreditar em Deus, em Jesus, né? É quando você dobra o joelho. É quando você quando você realmente coloca em prática a fé, que é a certeza que existe alguma coisa que está acima de nós. E é a essa coisa que está acima de nós que, de maneira geral, independente da religiosidade da pessoa, ela pede por auxílio, pede por ajuda, né? E quando essa pessoa recebe a bênção, né? O benefício, como diz Emmanuel aqui, aí ela está prontinha para poder receber o conhecimento, né? Porque aí esse conhecimento vai virar um conhecimento que se transforma em prática, não um conhecimento armazenado na prateleira como mais um dos N livros que já foram lidos, mais um dos N conhecimentos com os quais a gente tomou contato, né? Porque o Evangelho de Jesus não é alguma coisa para ser aprendida. O Evangelho de Jesus é alguma coisa para ser vivida. Esse passo do aprendizado, é claro que é importante, né? Mas tem aquela frase, né? Quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. E o Evangelho de Jesus nos ensina a fazer o que ele fez, né? Ele só esteve encarnado aqui entre nós por amor, gente. Tinha a mínima necessidade, né, de passar aquele perrengue todo. Ele só fez isso por amor a nós, para poder deixar esse caminho, né? O Evangelho, se você for ver, é um manual de conduta moral, né? Se você quiser ser feliz, basta agir de acordo com o que está no Evangelho. É só se perguntar o que Jesus faria. E é fazer, né? O duro é fazer, né?
Porque, infelizmente, a gente ainda nos falta maturidade. A gente ainda não consegue fazer aquilo que a gente precisa. A gente ainda faz aquilo que é gostoso, né? De maneira geral, quando, sabendo o que deve ser feito, a gente não faz, é porque a gente vai pelo caminho do mais gostoso, do mais agradável, e mesmo sabendo que vai quebrar a cara lá na frente. Mas, né, até aí, paciência, haveremos de amadurecer. Né, não, Nando? Exato. É aquela conforto, né? A gente busca o conforto, que é bom, né? Que é gostoso, como você disse, né? Aí ele fala aqui sobre essas dois tipos de correntes, né? Dos que conhecem, ou por informações, ou do que receberam benefícios, que os primeiros recolheram notícias do mestre nos livros, né? Como o Edson disse, ou nas alheias exortações, entretanto caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. É como eu até lembro assim de pessoas que o Chico, né, recebeu psicografias, né, daqueles filhos, né, muito que desencarnaram precocemente, e aqueles pais acabam se convertendo de uma maneira, né, recebe aquela bênção até da informação também, né, e passam a ser assim pessoas muito devotadas, né, para o conhecimento que eles vão adquirir com o passar do tempo, né? Porque eles receberam as bênçãos, né, Edson? Uhum. E aí, quer seguir com a leitura, Nando? Não entendi. Quer seguir com a leitura? Vamos Vai lá. para o próximo parágrafo. Ó, como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que nova luz se faça no raciocínio. Vejam, de novo, essa é a história, né? Nós ainda somos bastante imaturos. E imaturos, gente, não é que eu estou falando que você que tem 70 anos de idade, que já viveu uma vida, né, já viveu muita coisa, etc., não seja alguém que tenha maturidade. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de nós enquanto espíritos. Enquanto espíritos, pode ser que nesta encarnação você já tenha uma idade bastante avançada, talvez já esteja, inclusive, chegando ao final desta encarnação. Agora, enquanto espíritos, aí não. Aí todos nós somos ainda muito jovens, porque a nossa referência é Jesus, né? Espírito que já alcançou a condição de espírito puro, né? De espírito realmente superior. Então, veja, se ele é um irmão, se ele já esteve onde nós estamos neste momento, né? Quantas vezes ele precisou encarnar e reencarnar, não neste mundo, porque este foi criado por ele para nós, né, em outras das muitas moradas da casa de nosso Pai, para chegar nessa condição, né? Ele já é muito, 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 muito mais velho e experiente do que nós. Essa é a grande diferença. Todos nós haveremos de chegar um dia na condição de Jesus, né? Esse é um dos grandes ensinamentos da doutrina dos espíritos. Deus, nosso Pai, nosso Criador, é que está acima de todos nós, né? E Jesus é a nossa referência, na medida que ele recebeu de Deus, nosso Pai, a incumbência de criar este mundo para nós e nos orientar ao longo da nossa caminhada, né? Ou seja, um dia nós também haveremos de chegar nessa condição, de ter, inclusive, de poder receber a responsabilidade, né, dada por nosso Pai, para criar e sermos responsáveis, sim,
por outros muitos seres. Nesse momento, inclusive, se vocês pararem para pensar, nós estamos responsáveis pelo nosso corpo, né? Se o espírito, o desenvolvimento do espírito vai do átomo ao arcanjo, nós temos muitos átomos sob nossa responsabilidade, né? O tempo que este corpo vai durar depende diretamente de como nós cuidamos dele, das nossas atitudes. De novo, né? A gente está indo pelo gostoso ou pelo necessário, né? Atividade física e alimentação equilibrada ou que se dane a alimentação e atividade física, eu tenho preguiça demais, né? Veja, isso pode fazer diferença de meses ou de anos no tempo de existência desse corpo e, mais importante, na qualidade, né, de funcionamento desse corpo também. E isso, nesse momento, é uma responsabilidade nossa. Quando ele fala, como encontramos o Senhor agora, nesta encarnação, aí ele fala, muitas vezes essa presença ou essa nossa percepção, né, ela só se dá, infelizmente, em função de um problema. Quanto mais difícil o problema, inclusive, maior a probabilidade de nós voltarmos os olhos para Deus, de nós voltarmos os olhos para Jesus e para o seu evangelho, né? Precisaria? Não, de jeito nenhum, né? Ele inclusive coloca aqui, ó, ou num desafio muito grande, num problema muito grande, ou numa doença muito grande, na perda de um ente amado, né? No retorno de um ente amado à parte espiritual, na renovação da estrada comum, para que uma nova luz, para que uma ideia nova, para que uma mudança de pensamento, né, aconteça, né? Uma forma diferente de raciocinar. Infelizmente, de novo, dada a nossa falta de maturidade, é que muitas vezes a gente precisa passar por essa dificuldade. Quantas vezes? Veja, quantas vezes nada, o tempo todo, tá, gente? É assim que funciona mesmo. Na psicoterapia, por exemplo, o que faz com que a pessoa adoeça? E a gente está falando de doenças, de transtornos mentais. O que faz com que a pessoa adoeça? A forma como ela lida com as situações estressantes do dia a dia. Crises de ansiedade são consequência de uma forma pouquíssimo saudável de lidar com. Né, Edson? Mas, pô, não é mole mesmo. Lidar com problema, com estresse, com chefe, com esposa, com família, com não sei o que todo dia, é verdade. Mas é esta forma como você lida que vai determinar se você vai adoecer ou não, né? Uma depressão, por exemplo, a depressão é a doença daqueles que vivem no passado, né? Não olham para frente, olham o tempo todo para trás, sobre como poderia ter sido, né? Como o que aconteceu, com culpa, com remorso, com muitos sentimentos que vão combinar, não serve para absolutamente nada, né? O transtorno de ansiedade é consequência daquele que olha o tempo todo lá para frente, né? Mas e se chover? E se esfriar? E se esquentar? E se fizer sol? E se fizer calor? E se fizer frio? E se eu perder o ônibus? E se eu perder o emprego? E se eu não conseguir pagar a conta? É o tempo todo, e se, no futuro. Gente, o momento para ser vivido é o agora, o lugar é o aqui, né? Por quê? Aqui e agora você tem condições de fazer muita coisa. Talvez não dê para fazer tudo o que se gostaria, o que se poderia, mas no aqui você consegue fazer muita coisa. No ontem não tem como, já foi. Você pode remoer o que você quiser, está feito. Certo, errado, bom, ruim, amarelo ou vermelho, está feito. Não tem mais o que fazer. O amanhã
Depende do que você fizer agora, né? Pode ser que você passe por dificuldades, pode ser que não. Tudo vai depender de como você lidar, de como você reagir, de como você se portar nesse momento. Mandar o chefe para aquele lugar talvez signifique uma demissão amanhã e aí uma dificuldade mesmo, né? Para pagar. Ou seja, não é o amanhã, é o agora que realmente é importante. E neste momento, independente do pelo que você esteja passando, o Evangelho de Jesus é um manual, é uma bússola, né? Não para ser estudada e achar as frases de efeito bonitas, né? O Evangelho tem muitas frases de efeito. A doutrina tem muitas frases de efeito. Que, se você for só considerar como frase para escrever e colar na geladeira, não serve para absolutamente nada, né? São frases para serem internalizadas, são conhecimentos para serem internalizados. Aí sim, colocando em prática desta forma, aí com certeza vai fazer bastante diferença na nossa vida. Vamos em frente, Nan? Muito bem, então, olha, continua o texto aqui do Emmanuel. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto que quanto experimentaram alegrias na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Muito bem, né? Uhum. Quem é dando que se recebe e se recebendo é que se dá também. É perdoando o que se é perdoado. Duas frasezinhas de Emmanuel que, de novo, né? Veja, há muita gente informada com respeito a Jesus, que tem o conhecimento, que leram, né? Tem gente que decorou o livro dos Espíritos, tem gente que já decorou o Evangelho, gente. Você perguntar, pergunta, não sei o que, a pessoa te fala a resposta. Agora, decorar é absorver a informação, né? Isso não é receber, na verdade, a informação. Isso não significa colocar em prática. Aí ele fala, mas tem muita gente que absorveu a salvadora caridade. E a gente estava falando de frases de efeito. Uma das frases mais importantes, para além dos efeitos, ou que podem gerar muitos efeitos positivos, é o fora da caridade não há salvação, né? O que Emmanuel está falando? Não se trata de só buscar conhecimento, não se trata de só acumular conhecimento, se trata de colocar em prática. Jesus determinou que a gente fizesse isso, né? Quando Jesus disse, fora da caridade não há salvação, e quando ele explicou, inclusive, de que ele estava chamando de caridade, né? Benevolência, fazer o bem para todos, né? Indulgência, se colocar no lugar do outro, aprender empatia, lembrar que é se colocar no lugar do outro, tentando pensar como pensa o outro. Não é se colocar no lugar do outro do jeito que você pensa, não vai adiantar coisa nenhuma, né? Para que você consiga entender por que aquela pessoa fala ou age dessa ou daquela maneira, o único jeito é se colocar no lugar dela e tentar pensar como ela, para descobrir. Veja, não se trata de concordar. Às vezes você discorda completamente, mas é tentar entender por quê. Se você entende, se não, você só briga, você só discute. Se você consegue entender o porquê, talvez seja possível conversar de uma outra maneira, né? Não necessariamente tentando fazer com que o outro pense como você, mas dando uma outra forma de entender a mesma coisa, né? Porque, e aí Emmanuel fala, e só aqueles que fizerem vão entender do que ele está falando, né? Do prazer que esta prática, que esse trabalho, que esse testemunho de fé proporciona.
porque é muito, muito, muito prazeroso. Quando as pessoas começam a praticar esta coisa do exercício da caridade e entendem por que estão fazendo, o que eu quero dizer com isso, gente? Experiência, por exemplo. Teve uma época que a gente fazia alimento e servia para o pessoal de uma determinada comunidade. Teve um dia, que eu não lembro exatamente por quê, mas o pessoal estava demorando para abrir o portão para o pessoal entrar, né? Eu não sei se porque estavam fazendo prece, tinha atrasado naquele dia, então não estava pronto e no horário que o povo está acostumado a chegar, ainda estava fechado o portão. Começaram a jogar pedra por cima do muro, né? Aí o povo que estava lá dentro, alguns, começaram, onde já se viu, que absurdo, a gente aqui fazendo caridade, a gente aqui fazendo comida para esse povo, e aí eles pegam e ficam jogando pedra na gente, que absurdo. Gente, o povo acha que está lá, sabe, é um bando de bonzinho. Meu, não, você não está lá. O fazer aquele alimento e poder proporcionar àquelas pessoas a alimentação é uma ferramenta, é um instrumento para você se aproximar deles, né? Eles têm motivo, sabe? Se eles estão com fome, a fome fala alto pra caramba. Quem nunca passou fome não sabe o que que é isso. Não sabe por que que alguém que está com fome se revolta, né? E aí, de novo, é aquela coisa da caridade como conhecimento, que vai até lá, sim, para fazer a comida, para participar do grupo, etc. Mas na prática, ainda não entendeu por que está lá. É um negócio, sabe? Ó, Jesus, anota aí, mais 3 horas dedicadas a fazer comida para pobre. Anota aí no caderninho que é para quando eu chegar, né, eu ter já uma parcela ali em nosso lar já reservada, etc. Não é isso. Não é isso. E você vai descobrindo conforme você começa a fazer. Às vezes, de repente você abre o portão e aí aquela pessoa que jogou a pedra, né, ela se mostra extremamente arrependida, né? Ela achou que o que foi prometido não iria acontecer e que o filho ia dormir com fome, né? Por causa disso. E esse tenha sido o motivo. Tá certo jogar pedra? É claro que não tá, não é isso que eu estou falando. Tá errado, não tá certo, droga nenhuma. Tem nada que jogar pedra. Agora, quando você senta com esta pessoa e entende por que que ela fez aquela barbaridade, aí as coisas mudam, sabe? E aí você, de repente, consegue entender o que que a fome pode fazer com uma pessoa, especialmente se essa pessoa tem outras pessoas que dependem dela. De novo, justifica neguinho ficar roubando, assaltando, né? Roubando o celular dos outros aí para poder fazer um dinheiro, caramba. Claro que não justifica. De jeito nenhum. Tá errado, não tá certo. Agora, explica. Não justifica, mas explica. E aí é que a gente começa a pensar na importância de políticas públicas, sabe? De que a miséria deixe de existir, que se façam coisas para proporcionar oportunidade de trabalho, de emprego, sabe? Para pelo menos não faltar alimentação e um teto, gente. Eu acho que isso é o mínimo necessário para toda a população e não é da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, é do nosso mundo. Porque, infelizmente, as necessidades que a gente vê à nossa volta aqui, quando você olha para o mundo, lá fora, são muito, muito, muito piores mesmo. Gente que está realmente morrendo por desnutrição, porque não tem absolutamente nada o que comer.
Vamos para o nosso intervalo, Nando? É o intervalo da prece, da oração e das vibrações, né? Que no momento que a gente sempre fala assim, vamos colocar, reservar, né? Um recipiente com água, até estou mostrando um aqui para quem está vendo, né? Para que os benfeitores espirituais possam energizar. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. E nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos aos benfeitores queridos, naquela água reservada que deixamos ao lado, copo d'água, recipiente, as caixas d'água, ou a caixa d'água, o filtro que nós temos em casa, essas águas possam ser beneficiadas pelas vibrações que os benfeitores trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus nos trazem. Que nós possamos, então, esse instante, na reflexão daquilo que estamos, né, hoje estudando, refletindo aqui nas palavras de Emmanuel, que nós possamos absorver, além do conhecimento, de buscar, através dos exemplos que surgem à nossa frente, os exemplos, colocar as mãos no trabalho, porque assim se justifica o conhecimento, para que não fiquemos somente nas bases teóricas, mas sim nas bases sólidas da prática, a caridade realmente exercida, vivida, experienciada. Que nós possamos, elevando os nossos corações a esse patamar de consideração pelo próximo, fazer o máximo que pudermos, para que nós nos elevemos ao elevar aquele que está caído, aquele que está ferido, aquele que está faminto, aquele que está precisando de um direcionamento na vida, que muitas vezes, como o Edson disse, volta muito ao passado, depressivo, ou vai muito ao futuro, ansioso. Que nós possamos colocar os pés no chão do dia, de cada dia que vivemos, para que realizemos o melhor possível a partir de nós, conosco, né, mesmos, e também com aqueles que estão à nossa volta. Como Jesus disse, ama o próximo, e muitas vezes está entre as paredes dos nossos lares, dos lugares onde vivemos. E também que nós possamos amar o próximo como a nós mesmos, nos amando como somos, o que somos e o que podemos ser de melhor. Por isso, então, amado Mestre Jesus, nessa hora, pedimos-te que estenda as tuas mãos àqueles que estão perdidos lá no passado, ou àqueles que estão se engalfinhando lá no futuro, para que voltem para o presente, para que vivam o presente, para que façam melhor agora, nesses momentos que vivemos no planeta Terra, nessa reencarnação em que nos encontramos. Amado Mestre Jesus, também que a tua luz se estenda por todo o nosso planeta, abençoando todos os seres, todos os nossos familiares e entes queridos, todos os lares, todas as vidas que pulsam neste planeta, desde uma célula ou um pequenino ser, até aqueles que estão e que são maiores fisicamente e até espiritualmente. Te agradecemos, Jesus, e que a tua luz nos envolva não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você, lembrando que o seu Onofre pediu para dizer o seguinte: vamos compartilhar o sinal da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Como? Pelos processos digitais, pela internet, né? Porque a internet, até o André Marosso tinha dito isso para mim há uns 8, quase 10 anos atrás. A internet vai ser um meio maior de comunicação, além das TVs.
E é verdade. O seu Onofre está dizendo, o que o André já disse também, vamos compartilhar os sites, né, da rádio e da TV. É só colocar lá no Google, Rádio Boa Nova, já vai aparecer o site e os meios de comunicação. Coloca lá, TV Mundo Maior, vai aparecer. E também, agora temos o portal, o novo portal, que é o portal Mundo Maior. Nele também tem bastante informações. Coloca lá no Google lá, portal Mundo Maior, que vai aparecer. Tudo isso a gente está falando, e se a gente colaborar com o Clube Amigos da Boa Nova, muitas, milhares e milhões de pessoas vão receber a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br. Lá tem informações como você pode ajudar ao clube, né, para manter a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior no ar. E também os telefones 0800 12 018 38, é gratuita a ligação em todo o Brasil. O 11 2458 3214, que é para a Grande São Paulo, é fixo. E o WhatsApp, que é esse meio internacional aí de comunicação, o 11 97 261 0272. Além de você ser sócio, você também pode fazer uma colaboração espontânea, até durante o programa. Tem o Pix, que foi escolhido o mesmo número do WhatsApp, vou repetir, o 11 97 261 0272. Venha fazer parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, Edson, vamos prosseguir aqui. Eu vou ler mais um parágrafo aí para você aí nos trazer as considerações. Vamos ver. É indispensável, contudo, né, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentaram alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé, que nós já tínhamos lido. Não bastará fartar-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos por nossa vez no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Que é aquela ideia de parar de ficar só, não tem problema pedir. Jesus diz, pedi e abrir-se-vos-á. Querendo dizer o quê? Tenha atitude, não fica aí sentado esperando que as coisas aconteçam, né? Agora, então beleza, não tem problema pedir. Agora, não se limitar a pedir, 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 Deus isso, Deus aquilo, Deus por favor, Deus não sei o quê, Jesus, 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 Maria, 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 né? É necessário colaborarmos, fazer também a nossa parte no serviço do Evangelho, atendendo o programa santificador. Gente, fazer a nossa parte. É interessante, durante o meu mestrado, tem um psicólogo norte-americano, estadunidense, que ele desenvolveu um conceito, que é o conceito de religiosidade intrínseca e religiosidade extrínseca. O que é isso? O que ele chegou à conclusão? A partir de vários estudos, né? Você tem em todas as religiões, tá certo? Isso não é para uma ou para outra, é para religiosidade de maneira geral. Aqueles que têm a chamada religiosidade, o que ele chamou, né, de religiosidade extrínseca, são aqueles que usam a religião, simplificando bastante o conceito, né? É aquele que pede, é aquele que usa, porque quando está numa dificuldade muito grande, faz uma promessa. É aquele que, quando está numa dificuldade muito grande, vai para tratamento espiritual, faz o que tiver que fazer, entendeu? Se te mandar fazer trabalho, vai lá e faz trabalho. Faz o que tiver que fazer, né? Quando está enfrentando uma dificuldade muito grande. Ele usa a religião, ele não vai para assistir palestra, ele vai para tomar passe, né? Ele não vai para ouvir o sermão, ele vai para fazer a comunhão lá, né? Porque ele combinou que ele ia tantas vezes em troca de não sei o quê. Ele não vai para ouvir o culto, né? Não, ele vai lá porque também falaram que
se fosse tantas vezes, não sei o quê, ele ia ter lá o pedido dele atendido, etc. Esse é aquele que se serve da fé, ele usa a religião. O intrínseco, não, é aquele que vive a fé. Tem uma diferença enorme entre as duas maneiras de encarar, de lidar com a religiosidade. E aí, deixar de ser extrínseco, usar-se, servir da religiosidade, para ser intrínseco e começar a viver a religiosidade, está diretamente relacionado com aquela história da maturidade, né? Quando você deixa de fazer por obrigação e passa a fazer porque isso faz sentido na sua vida, quando você realmente começa a viver a sua religiosidade, independente de qual seja a sua religião, aí sim, aí você começa a viver os benefícios, né, que essa postura, que essa conduta, que a realização das coisas podem te proporcionar. Vamos para o último parágrafo agora no finzinho, Nando? Isso, para terminar o texto, então, muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil, né, podem ser peculiares ao espírito meramente informados, aos espíritos meramente informados. Todavia, nós, que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. De novo, é uma frase que tem muito conteúdo, mas difícil mesmo, né, de fazer o entendimento. O que ele está dizendo? Escuta, gente, tem muita coisa chata que vocês fazem, repetem, repetem e repetem porque não aprendem. Tem muita coisa inútil que vocês fazem, e isso tudo é característica daquele que pura e simplesmente lê, né, e decora determinada informação. Mas olha, né, considerando que a gente recebe, vivencia a misericórdia de Deus todos os dias, né? Na medida em que ele nos deu a capacidade de superar qualquer desafio que é colocado à nossa frente, e muitas vezes a gente não dá conta, não porque a gente não tem capacidade para isso, mas porque a gente acha que não tem, não confia em si mesmo, né? Ou não exerce, não usa essas capacidades que nos foram dadas, que a gente aprenda o mais cedo possível, né, a essa tal dessa religiosidade intrínseca de que o Alport desenvolveu. Significa o quê? Viver aquilo que a gente leu, aquilo que a gente diz que acredita, né? No dia a dia. E veja, não se trata de novo, colocar dinheiro. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer caridade, para poder comprar cobertor para todo mundo nesse frio danado, distribuir comida. Gente, não se trata de dinheiro. A caridade que ele está falando é essa que é para ser feita com essas pessoas que moram aí com você. Veja, a caridade mais importante é fazer o máximo de bem, ser indulgente e perdoar aqueles que estão ao seu lado, sabe? É o familiar, é a esposa, é o marido, é o pai, é a mãe, é o irmão. São essas pessoas que muitas vezes estão morando aí debaixo, não é o cara que está lá na rua, é essa pessoa que está do teu lado, dormindo na cama aí do teu lado, de repente. Essa é a pessoa mais importante. Ela está aí por isso, muito provavelmente. Certo? De novo, infelizmente, o tempo urge. Acabou. E só para lembrar, para quem não pegou no começo o número do capítulo, é o 73, aprendamos quanto antes do livro Pão Nosso. Obrigado, Edson. Tudo de bom aí.
Eu que agradeço, Nando. Beijo no coração de todo mundo. Até a próxima. Fiquem com Deus. E até o próximo programa Alvorada aqui na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Agora aquele tchau, tchau, Edson. Tchau, Nando. Tchau, Tchau, pessoal. tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.